Vamos lá, senhoras e senhores. E a Janja, hein? Se você estiver ouvindo um pouquinho de som de ventilador aqui, você me perdoa, tá, cara? Porque meu ar-condicionado quebrou e, infelizmente, tá um calor miserável aqui. Eu tenho que fazer as coisas de ventilador, tá? E a Janja, hein, cara? E a Janja? Depois daquele discurso, né, sobre a dificuldade e as problemáticas que o Discord traz ao nosso país, por conta das falhas de segurança e etc, etc, etc. Ontem, o Discord proibiu as transmissões ao vivo e o compartilhamento de tela. Caraca, meu amigo, olha, eu vou falar pra você, o Brasil não é para amadores. Mas antes que nós comecemos a conversar sobre isso, eu trouxe aqui o BRKK, que é um amigo aí que eu conheço, um streamer que já streamou comigo em outras oportunidades aí, de outros jogos. E ele vai falar a opinião dele sobre isso. Vamos lá. Eu trouxe dele aqui porque a gente consegue mastigar um pouco da opinião dele. Vamos lá. Eu não posso aceitar ver uma menina de 13 anos ser mutilar ao vivo na Se mutila, aí tu vai jogar a culpa na rede social no pai retardado que deixa a criança ter acesso. Por que estão tirando a porra da responsabilidade do pai e da mãe? Por que, mano? Por que hoje tu tira a responsabilidade do pai e da mãe de deixar os filhos que não têm uma capacidade cognitiva para estar sozinho nas redes sociais e você joga toda a responsabilidade só para as redes sociais? O pai... Cara, olha só, pra começar, eu não queria fazer esquema de advogado do diabo aqui, mas é importante citar, cara, que assim como os pais têm responsabilidade na criação dos seus filhos e impedir que eles estejam expostos a perigos, a gente também tem que ter redes onde exista também determinados mecanismos de proteção, né, cara? Proteção. Mas eu acredito que esta não é a maneira correta e nem é a maneira que vai resolver o problema. Ele, na verdade, ele enxuga um gelo. É uma medida que é equivocada e não vai coibir 100% a prática da doença, né? Que é a doença, enfim, você sabe qual é a doença que eu tô falando. O que me preocupa muito, cara, é que sempre existe alguma medida paliativa, uma medida que prejudica muito mais gente do que ajuda, sabe? É uma medida... As medidas, elas sempre vêm a fim de prejudicar muito mais a população do que beneficiar. Você, em detrimento de um nicho pequeno de seres humanos abjetos, você tem uma porrada de gente que usa o Discord como ferramenta de comunicação, para fazer amizades, sabe? Para poder jogar seus jogos com os seus amigos, sabe? É uma ferramenta fantástica, que é de graça, e infelizmente a gente, em tudo que é lugar, a gente vai ter um nicho de pessoas que são detestáveis, e vamos ter tragédias também, e pessoas que efetivamente fazem coisas irresponsáveis, até porque os jovens são irresponsáveis. Os adolescentes, as crianças, eles são irresponsáveis. Eu não atribuo a total a responsabilidade aos pais, porque existem coisas que fogem realmente ao controle. Porque quando você lida com jovens, cara, você já foi jovem, você sabe que você já fez muita merda aí sem a sua mãe saber, né? Então, assim como a gente já fez, os jovens de hoje fazem também, né? Mas ele tem muita razão no que ele tá falando. Os tempos modernos exigem uma responsabilidade maior dos pais, um monitoramento maior, sabe? A mãe não tem culpa de porra nenhuma. Vai, mano, isso é absurdo, mano. Todo respeito, eu não concordo com isso. Me cancela se eu estiver errado. Foda-se. O que mais tem é pai e mãe lixo que goza dentro, tem a porra de uma criança e não cria a porra do filho. Trata o filho de dar a porra de um telefone, dar a porra de um computador, e a criança fica lá igual um zumbi, um andarilho, andando pela internet. Não pode, porra. Aconteceu essa porra com o Roblox, acontece essa porra com o Discord, acontece essa porra com o Twitter, com o Instagram, com a porra toda. Criança não tem que estar na internet sem supervisão dos pais. Cara, eu acho que a criança tem que estar na internet porque é um mecanismo novo, é um ambiente novo que pode gerar muita instrução, muita cultura e muita possibilidade para o jovem, né? Coisas que a gente não tinha acesso, coisas que a gente não conseguia chegar, alcançar na nossa época. A internet fez isso pelo jovem de hoje. Mas a partir do momento que você cria um ambiente de tanta liberdade, você tem que criar um ambiente
de algumas amarras um pouco maiores, né? E assim também os pais têm que se adaptar, né? Os pais têm que estar de olho, os pais têm que criar filtros, barreiras, e para impedir o seu filho de fazer merda, entendeu, cara? Porque a grande realidade é que muitas vezes falta mesmo aquilo que ele tá falando, falta de atenção dos pais. Muitas vezes o pai se preocupa mais em enfiar o filho num celular do que sair com ele, do que, sabe, dar algum outro tipo de distração a ele que não seja só o celular, o computador, a televisão, o videogame, sabe? A gente tem essa preocupação aqui em casa, inclusive com o nosso filho, e graças a Deus ele é uma criança super equilibrada, ele adora jogar Roblox, adora brincar no celular, jogar jogo mobile, adora assistir os videozinhos dele, bobos que ele assiste ele assiste na sala, inclusive, na nossa frente, a gente sabendo o que ele tá vendo, tendo consciência daquilo que ele tá mexendo e assistindo. Então, assim, apesar dele ser uma criança extremamente tecnológica, ele também é uma criança muito ativa, gosta muito de ir à rua, de ir ao parque, de jogar bola, andar de bicicleta. Então, tudo colabora para ser uma criança equilibrada, e graças a Deus é a nossa criança. Mas existem outras crianças que não são equilibradas, que se descontrolam, que batem nos pais, jogam o celular não sei para onde, sabe? São tempos modernos, cara, exigem novas capacidades de nós pais, entendeu? E ao mesmo tempo eu acredito que exista a necessidade dessas redes, desses locais serem melhores monitorados, assim, eles têm que ser melhor monitorados, sabe? Eu acredito que existam mecanismos que têm que ser utilizados da melhor maneira possível para captar quem é que tá fazendo merda, para saber exatamente qual é a origem dessa doença que se espalha na internet. Os pedos, os que se desvivem, os que praticam, sei lá, cara, assédio. Tem que haver mecanismos diferentes de só proibir, de só fechar, de só impedir. Porque só fechar, só impedir, você prejudica milhares, milhões de pessoas a mais do que as pessoas que realmente estão fazendo mal para si e para o próximo, cara. A culpa não é da rede social. Discorde e morrer e se Eu enforcar. fico puto com essa atitude. Eu começo falando resenha, mas eu fico louco com essa porra, viado. Não consigo admitir um país desse. Então a gente precisa encontrar os instrumentos legais. Mas por que eles não vão criticar a porra dos pais? Porque a porra dos pais é que vota em vocês. Aí não vai criticar em ano de eleição, você não vai falar que a responsabilidade é dos pais deixar a porra de uma criança vulnerável dentro da porra de uma rede social. Cara, eu acho que esse caso em específico que a Janja cita no vídeo, cara, é um caso extremamente... eu não consigo ver crianças se mutilando ao vivo, em transmissões nesses canais. Cara, ela ia fazer em qualquer lugar. Isso é desequilíbrio emocional, isso é caso de psicoterapia, psicologia, psiquiatria, isso aí é caso mental, é caso de internação, é caso de acompanhamento, isso é caso de responsabilidade total dos pais. Quando eu abri esse vídeo aqui, eu me referia um pouco mais às outras situações, aos pequenos grupos de pessoas que usam o Discord como mecanismo de, sabe, fazer o mal. E aí sim, esses grupos têm que ser caçados, esses grupos têm que ser achados, mas é muito mais fácil você subir uma lei e fechar. É muito mais fácil. É difícil, né? Criar estratégia, é difícil você montar uma força-tarefa capaz de coibir e de achar esse tipo de meliante, esse tipo de criatura abjeta. É muito fácil, né? Só chegar e... mano, fecha lá, mano. Aí sabe o que as pessoas vão fazer? Proibiram a ligação ao vivo e proibiram a transmissão de tela. Aí a pessoa vai lá, cria um chat e fala assim... Pega esse link aqui e me vê lá no Zoom, me vê lá no Google Meet. Pronto, vai abrir a câmera lá e vai fazer a mesma coisa que fazia no Discord. Vai proibir todos? Vai coibir o Zoom, o Google Meet, vai proibir todos? Não vai, cara. Não vai conseguir. Você só cria uma barreira, um impeditivo que em um clique o cara consegue desviar. E é por isso que se ataca sempre o sintoma e nunca a doença. Se ataca sempre o pequeno efeito colateral do que quem causou esse efeito colateral. É sempre um ataque injustificado, sem inteligência, ineficaz, que vai manter o país do jeito que está. Não vai mudar nada. Aliás, vai mudar para pior algumas pessoas. Eu, por exemplo, sexta-feira, eu faço
um campeonato na sexta-feira e esse campeonato é acompanhado por um comentarista. E esse comentarista fica comigo na cal, assistindo o campeonato através da minha tela. Agora ele vai ter que assistir com um delay na live para comentar posteriormente. Meu irmão, tá entendendo? Tá entendendo? Que não facilita a vida da maioria, prejudica a vida da maioria. E essa é a grande problemática. Vai tomar no cu, mano. Faço um apelo aqui para que Bando a de gente filha consiga... da puta do caralho. Não é um caso isolado, são muitos e muitos casos e a gente precisa... Tomar no cu, mano. De eleição tu só vê merda, mano. Só vê merda. Só vê merda. Cara, não é um caso isolado, mas ao mesmo tempo são casos naturais que acontecem em um país que você tem pessoas com doenças mentais. Você tem, não só no nosso país, como em todos os países. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, vários jovens aí, às vezes sofrem bullying, às vezes tem um problema psiquiátrico, o cara sai de casa com a AK-47 e mata a criança dentro da escola. Vai mandar fechar a escola? Vamos mandar fechar as escolas. Ninguém mais entra em escola. Agora todo mundo vai estudar em casa. Isso soluciona o problema? Isso evita a quantidade de doenças mentais que se propagam no país? Não evita, cara. Retirar esses mecanismos do Discord dificulta em quê? E isso é só o começo, cara. É um passo, cara. Eles podem instalar um dedo aqui, ó, e você perde o Discord completamente. Eu ia perder uma comunidade absurda no Discord. Meu Discord tem bastante seguidores. Eu acho que tem pra mais de 5 mil. É bastante gente, cara, no meu Discord. Não sei se é pra mais de 5 mil, não consigo confirmar, mas é bastante gente. Meu Discord é muito antigo, cara. É muito antigo, meu Discord. Eu não vou saber precisar vocês a comunidade agora, mas é bem grande. Tem bastante gente lá, cara. E aí, cara? O que a gente resolve criando esses impeditivos gigantescos, cara? O que a gente resolve? A gente só dificulta a vida de quem simplesmente quer usufruir de uma ferramenta que a tecnologia nos proporcionou. Só isso, cara. E é muito triste ver que o governo sempre age de forma a matar o sintoma e nunca a doença. E a gente vai viver isso, cara, pra sempre. Quem é que vai consertar isso? Quem é que vai consertar? É só o começo, cara. Mas a gente tem que brigar, tem que falar, tem que botar o pau na mesa e falar, mano, tá errado. Tá errado, não é assim que se faz. Não tá certo. Sabe por quê? Tem que gerar pressão popular. Tem que gerar barulho, cara. Alguém tem que gritar. Porque senão as coisas vão permanecer sempre do jeito que estão, cara. E eles vão fazer aquilo que eles acham que devem fazer a hora que eles quiserem fazer. Se eles acharem que o Twitter é nocivo, vai lá, pá, fecha o Twitter. Ah, porra, Instagram é nocivo, pá, fecha o Instagram. É assim, cara. É assim. Proíbem que a gente consiga usufruir da tecnologia em detrimento de um nicho de seres humanos completamente asquerosos, que eles não conseguem rastrear, captar, punir. E é isso. E a gente que pague o preço. Como sempre, o povo de bem paga o preço. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto. Até o próximo. Tchau.